É bom ter cada irmão aqui nesta manhã e os que estão em casa também, nós vos saudamos no nome do Senhor. Como David disse no Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Nós vemos gerações aqui, nós estamos na casa do Senhor. É um privilégio estar na sua presença. Possamos abrir os nossos corações, abrir as nossas mentes, abrir o nosso fôlego que Ele nos deu para louvá-lo nesta manhã. Ficamos de pé para orar e continuar a louvar o Senhor. Senhor nosso Deus, na manhã deste dia queremos te agradecer por tudo. Agradecemos pela vida, pela tua misericórdia, pela graça que tu nos tens dado para continuar a te servir e também a dar o nosso melhor na tua casa, nas nossas vizinhanças. E neste momento queremos orar por aqueles também que se encontram em casa, que possam sentir a tua presença através do louvor e da mensagem que vamos ouvir. Continua conosco e nos abençoe. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja aqui presente conosco, Senhor. Nos ajuda-nos a te louvar de todo o nosso coração. Em teu nome santo oramos. Amém. Amém. Ao Senhor Jesus honrai. É a razão porque nós estamos cá nesta manhã. Pastor Silas era o pastor, agora o pastor Sansa, e
essa senhora vibrava quando cantava este hino. Nós estamos aqui dando glória ao nosso Deus. Nós estamos aqui louvando o nosso Deus. É um privilégio, entrar no santuário do Senhor. Amém. Nós podemos louvar em casa, podemos louvar no trabalho, em qualquer lugar, mas não há nada como essa comunhão dos irmãos aqui. Sim, Senhor. Não há nada como estar no santuário do Senhor. Então, Amém. canta conosco nesta manhã. Deus está presente e tu estás aqui para louvá-lo nesta manhã. Cantemos ao Senhor. Amém. Ao Senhor Jesus. Ao seu nome dei a glória, a Jesus glorificar, o Supremo Rei da glória. No céu visto Jesus pra nos buscar, esta vida na cruz pra nos salvar. Pois ao céu preparar o lugar junto ao Pai, ao Senhor Jesus honrar. No céu visto Jesus pra nos buscar, esta vida na cruz pra nos salvar. Pois ao céu preparar o lugar junto ao Pai, ao Senhor Jesus honrar. Ao Senhor Jesus honrar. Ao Senhor Jesus honrar. Amém. Amém. Há muitos passando por não muito bons momentos. Temos ouvido de irmãos que perderam entes queridos. Temos ouvido de irmãos que não estão bem de saúde. Temos ouvido notícias às vezes não muito boas. Mas em tudo, possamos louvar ao nosso Deus. Amém. Que em tudo possamos entoar louvores ao Senhor. Não importa a circunstância da vida, Ele é um Deus que merece todo o nosso louvor. A dona Arsénia, quando a gente chama, a Zazá, ela atende o telefone com o salmo. Ela não diz alô, ela atende aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. É a mensagem que ela tem para cada um de nós. Então não importa a circunstância em que estás hoje nesta manhã, o nosso Deus merece todo o louvor. Sim, Senhor. E é naqueles momentos mais difíceis que nós sentimos a sua poderosa mão. Entoa louvores ao teu Deus nesta manhã. Amém. Amém. Entoarei louvores. Não cessarei
não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, para meu Senhor eu canto. Aleluia. Aleluia. É esse o teu testemunho. Diz amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, Senhor. Aleluia. Não importa as circunstâncias, meu Deus é fiel. Sim. O meu Deus é fiel. Seja na alegria, seja na dor. Um cheque grande, um bem pequeno, muita saúde, pouca saúde. Mas a alegria do Senhor está aqui dentro. Não é? Amém. Amém. Deus, o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Às vezes eu me pergunto como é que as pessoas podem viver sem Deus. Como? Só Deus para nos ajudar, não é? E Ele está sempre conosco. No nome do Senhor Jesus, A todo poder, transforma e traz libertação. O nome do Senhor traz unção. É Ele quem abala os céus e treme a terra, traz fogo e visitação e enche os nossos corações.
Sabe por quê? Amém. Amém. No nome do Senhor Jesus, há todo poder. Aleluia. Amém, Senhor. Deus seja louvado. Pai Santo, nós te agradecemos pela tua presença na vida da tua igreja. Te agradecemos, ó Deus, pelos teus cuidados, pela certeza de que perto estás dos que invocam o teu santo nome. Pedimos, ó Deus, que no nosso viver diário possamos continuar a servir-te, a fazer o nosso melhor para que o teu nome seja glorificado. Eu te agradeço, ó Deus, pela fidelidade do teu povo. É bom ver a igreja, ó Deus, irmãos regressando, ó Deus, à tua casa. Ó Deus, nós antevemos dias em que toda a igreja chegará e juntos haveremos de louvar o teu nome. Em dias, ó Deus, difíceis, nós temos continuado, ó Deus, a ver a tua boa mão. Tu tens cuidado da tua igreja em todas as áreas. No nosso coração há gratidão. Como o salmista expressou no seu coração, nós também nesta manhã dizemos que daremos ao Senhor por todos os benefícios. Por todos. Ó Deus, tu tens cuidado de nós. A tua graça tem sido suficiente. Nós temos aprendido a descansar em ti, sabendo que a tua palavra nos diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Omnipotente, daquele que tudo pode, nenhum dos seus planos pode ser frustrado, descansará. Eu oro, ó Deus, pedindo que tu possas continuar a guiar a tua igreja. Ó Deus, a revelar os propósitos que tu tens para essa igreja, ó Deus, nesse contexto, nesta cidade. Que, ó Deus, a intervenção, ó Deus, nessa cidade, ó Deus, possa contribuir para que muitos possam conhecer Jesus. Entrando neste santuário, eu tenho visto uma jovem, ó Deus, creio com os filhos. Eu oro, ó Deus, pedindo a tua bênção sobre ela. Eu peço a Deus que ela seja guardada por ti. Continua, ó Deus, protegendo, ó Deus, cada irmão. Sou grato a Deus pelas crianças na igreja. Ouvi-los, ó Deus, a correr, a cantar ou muitas vezes a chorar. Talvez para muitos pode ser algo que pode trazer, ó Deus, um certo desconforto. Principalmente, ó Deus, para os pais. Mas para mim, ó Deus, eu creio que para a igreja do Senhor é música nos nossos ouvidos. Que, ó Deus, cada um de nós possa saber que podemos fazer muito para os nossos filhos. Ajude-nos, ó Deus, a cuidar deles. Ó Deus, supra as necessidades de cada família, no tocante às responsabilidades que a cada pai, aos pais é dada, de instruir os meninos no caminho em que devem andar. Ajude-nos, ó Deus, a fazer a nossa parte. Abençoa, ó Deus, supra as necessidades da tua igreja. Conforta aqueles que têm perdido entes queridos. Ó Deus, anima os desanimados. Ó Deus, fortalece os fracos. A todos nós, dê-nos sempre o desejo de continuar fazendo a tua obra, glorificando o teu santo nome. Que mais do que cantar, ó Deus, possamos orar. Visita, ó Deus, visita as nossas vidas, visita a tua igreja, visita o teu povo, esteja conosco, habita em nós, faz uma grande obra e no final de tudo o teu nome será glorificado nas nossas vidas, na vida da tua igreja, e o mundo saberá que tu és Senhor. Nós clamamos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Visita as nossas vidas.
Dou graças a Deus pela vida de cada irmão. É tão bom poder chegar na igreja e poder estar na congregação adorando a Deus. Eu dou graças a Deus pelas nossas irmãs que hoje têm assumido a direção do culto. E o objetivo é que realmente esse ministério seja dado aos leigos da Igreja do Senhor. Eu tenho ficado muito abençoado. Falando com o pastor Orlando, eu disse que eu creio que o meu tempo de cantar ficou no passado, quando nós tínhamos o grupo Alfa. Hoje, ouvindo a minha voz, realmente soa tão diferente, mas é uma oportunidade que os nossos irmãos também podem ter, assumir. E a Igreja de Deus avança quando cada um, na sua área, louva a Deus, faz a sua obra e o nome de Deus é glorificado. Eu gostaria de dar boas-vindas a uma jovem que está deste lado. Ao entrar, eu apenas cumprimentei com uma criança, uma menina. É bem-vinda à casa do Senhor. Deus te abençoe. No final do culto, eu estarei cumprimentando a minha irmã. Que Deus vos possa abençoar. É bom ter-vos na casa de Deus. Vamos continuar louvando a Deus, fazendo o nosso melhor para a obra de Deus. Eu estou contente com a vida de cada um. Dona Filomena, Sr. Ismael, é bom vos ver também na casa de Deus. Geralmente assistindo os cultos em inglês também. Os nossos serviços em português, é bom tê-los conosco. Nós vamos agora passar para a palavra do Senhor e abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 18, versos 21 a 22. São Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. Mateus 18, versos 21 e verso 22. Nós estamos falando sobre o ministério da reconciliação e debruçando sobre a importância do perdão. Não é? Cada um de nós, Deus deu o ministério, e esse ministério é de nós reconciliarmos o mundo com Deus através da palavra, através do conhecimento de Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus nos diz que a nós foi dada o ministério da reconciliação. Mas vamos para o Evangelho de Pedro, no livro de Mateus. Aliás, não é Evangelho de Pedro. Mateus falar sobre o episódio na vida de Pedro com Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 18, versos 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Não até 7, mas até 70 vezes 7. Os irmãos podem assentar-se. Um homem foi notificado a ir ao Palácio Real, com pernas tremendo, temendo pela sua vida e pela vida da sua família. Ele foi. Ele acreditava que iria sair do palácio para a prisão ou para o exílio. Ele devia ao rei uma grande quantia de dinheiro que ele de forma alguma poderia pagar. A perspectiva era sombria, não somente para a sua vida, mas também para a sua família. Como era de costume naquela terra, alguém que devesse um grande montante a outra pessoa e não pudesse pagar, a família poderia ser vendida como escravo e para pagar as suas dívidas. Sua esperança era que o rei gozava de uma boa reputação
E ele era tido ou reconhecido como sendo alguém misericordioso. Talvez, pensava ele, se eu clamar ao rei e eu pedir que ele perdoe as minhas dívidas, ele terá misericórdia de mim e me perdoará. E foi exatamente isso que aconteceu. Falando com o rei, foi com um enorme alívio que ele viu o rei demonstrando, ele ouviu da boca do rei que as suas dívidas tinham sido perdoadas. Feliz, ele sai do palácio real. Ele vai em direção à sua casa. O desejo é chegar e dar a boa notícia, não somente aos filhos, mas também à esposa, que talvez em casa estivesse à espera dele preocupado. Será que ele virá? E que com ele virão também os guardas reais para levar os nossos filhos para serem escravos do rei? Ele desce as escadarias do palácio e ele encontra ali um homem que está trabalhando. Ele o reconhece. Este deve-lhe uma insignificante quantia. E cheio de ódio, ele avança em direção a esse outro homem. Ele agarra-o ao pescoço. Ele diz, se você não pagar o que me deve, eu te colocarei na prisão. Mais do que dizer isso, sabendo que essa pessoa não tinha condições para pagar aquela quantia insignificante, ele o envia para a prisão. Algumas pessoas tinham estado no palácio quando testemunharam da graça exercida pelo rei, favorecendo a esse homem que agora estava enviando alguém que o devia, algo insignificante, comparando com a dívida ao rei. Eles estavam ali e veem o que aconteceu. E cheios de tristeza, deixam o rei saber o que estava sucedendo. O rei chama esse homem de volta ao palácio. E o rei diz, servo malvado, eu perdoei-te todas as tuas dívidas, porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente ter perdoado ou exercido da misericórdia para com aquela pessoa que te devia? E indignado, o rei enviou aos atormentadores para que ele pagasse toda a sua dívida. Essa foi uma história que Jesus contou para ilustrar a importância do perdão. Mas Jesus termina essa história dizendo, assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Assim também fará o vosso Pai Celestial, se não perdoardes as outras pessoas as suas ofensas. Meus amados irmãos, nós recebemos o perdão de Deus. Pelo facto de nós termos recebido o perdão de Deus, nós também devemos perdoar sempre. Os irmãos ouviram? Pelo facto de nós termos recebido o perdão de Deus, nós devemos perdoar sempre. Aquelas pessoas, todos quantos que aceitaram Jesus, que são novas criaturas, que nasceram de novo, são desafiados, mais do que desafiados. Nós temos de Deus, através da palavra de Paulo em 2 Coríntios, essa ordem que nós devemos exercitar o ministério de reconciliação, mas esse ministério pressupõe o perdão. Interessante, Paulo escreve
aos Coríntios dizendo: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem ou o ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando os nossos pecados. Em outras palavras, Ele nos perdoou. E mais do que perdoar-nos, Ele agora nos dá o ministério da reconciliação. Rogo-vos, igreja, rogo-vos, servos de Deus, pastores na igreja do Senhor. Eu rogo a todos quantos são chamados crentes que haja no nosso coração um desejo de reconciliarmos uns com os outros e procurarmos levar as pessoas ao conhecimento de Jesus, para que elas sejam também reconciliados com Deus. E Paulo continua dizendo que há uma mensagem para cada um de nós, há um dever, porque a nós é dada uma responsabilidade. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos: reconciliem-se com Deus. Essa é a mensagem da igreja. Essa é a mensagem do povo de Deus, reconciliação. O ministério da reconciliação envolve a proclamação do Evangelho e a sua garantia de que o perdão dos pecados está disponível em Cristo. De acordo com as Sagradas Escrituras, o pecado nos impedia de relacionarmos com Deus. Mas Jesus Cristo tomou o nosso pecado. Ele morreu na cruz em nosso lugar. E Ele deu-nos a possibilidade de nós de novo relacionarmos com Deus, estarmos em harmonia com os céus. Meus amados irmãos, esse é privilégio. É o privilégio de cada um de nós. Jesus nos reconciliou com Deus. E Ele agora desafia cada um de nós, filhos de Deus, discípulos do Senhor, que no nosso viver diário, no nosso agir diário, também possamos ter sempre em mente que o perdão dos pecados deve ser proclamado, mas também no nosso viver diário nós devemos estar sempre disponíveis a perdoar. Em Atos capítulo 13, versículo 38, ouvimos estas palavras do apóstolo Paulo: portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Não podemos ser ministros da reconciliação. Nós, de forma alguma, igreja, podemos proclamar a mensagem da reconciliação se no nosso coração não há lugar para o perdão. Se no nosso coração não há lugar para perdoar realmente aos nossos irmãos. O perdão é algo tão importante nas Sagradas Escrituras que quando os discípulos pediram que Jesus lhes ensinasse a orar, Ele inclui o perdão na oração dominical. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas. Perdoa, ó Deus, o que nós temos feito de mal, assim como no nosso dia a dia. Assim como eu tenho perdoado a minha irmã Dona Ana, e assim como a Dona Ana me tem perdoado. Perdoa-me, porque realmente eu sou alguém que necessita de perdão. Eu não sou perfeito. Eu tenho as minhas falhas como pastor. Meus amados irmãos, não pensem que pelo fato de ser pastor eu estou num patamar diferente. Eu sou igual a cada um de vós. A única coisa é que Deus me tem chamado para esse ministério. Mas eu preciso do vosso perdão. Muitas vezes, aquele perdão pastor não me chamou.
É aquele perdão porque o pastor não lembrou-se de mim. É aquele perdão por muitas outras áreas. O pastor falou comigo, mas não me caiu bem no coração. Eu vou perdoar o meu pastor. Mas também eu vou perdoar o meu amado irmão. Eu vou perdoar a donazinha. Eu preciso perdoar a donazinha porque ela carece do meu perdão. Porque ela não é perfeita. Eu posso usar o nome dela, eu posso falar de todos nós aqui, não é? A Maria, o pastor Orlando, todos nós. Irmãos nossos na igreja de Deus. Precisamos sempre exercitar o perdão. Perdoar. Sabem por que nós perdoamos? Porque nós somos frutos do perdão. Frutos do perdão. Imaginem se Deus resolvesse dizer, eu já cansei daquela pessoa. Ele pediu perdão uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E lá vem ele de novo, pedindo perdão. Deus nos perdoa sempre. Meus amados irmãos, precisamos perdoar. Mateus narra esse episódio quando Pedro veio a ele com uma pergunta. A palavra de Deus nos diz, lida nesta manhã, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. De acordo com a tradição, os rabinos ensinavam que as pessoas deveriam perdoar uma falta repetida 3 vezes. Pedro, entretanto, acreditava que ele poderia ser mais generoso. Querendo saber de Jesus quantas vezes ele deveria perdoar o irmão que pecou contra ele, Pedro pergunta, será que 7 vezes? Ele está sendo mais generoso do que os doutores da lei, do que os professores da altura, os rabinos. Porque os rabinos diziam 3, mas Pedro vai e diz 7. Será que eu preciso perdoar 7 vezes? Pedro pensava que ele estava dando um grande salto, estava demonstrando que ele era misericordioso, generoso no perdão. Ele ultrapassa em medida o que era requerida pelos rabinos na altura. Mas ele não esperava ouvir as palavras de Jesus. Talvez ele esperasse ouvir um elogio, mas não o que Jesus respondeu. Jesus o surpreendeu quando disse, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. O que é que Jesus pretendia dizer usando esses números? Meus amados irmãos, para entendermos melhor o que Jesus estava dizendo, nós precisamos ir ao Antigo Testamento para a história de Caim e Abel. Depois que Caim matou o seu irmão Abel, ele teme para a sua vida. Ele agora tem medo de que alguém faça o mesmo com ele. Mas ele recebe de Deus essas palavras. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes vingança. Gênesis capítulo 4, versículo 15. Mais tarde, um dos seus netos, Lameque, adquiriu o hábito de vingar. E Lameque disse às suas esposas, se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. E é por causa desse espírito de revolta, de ódio, naquela altura, que Deus enviou o dilúvio nos dias de Noé. Porque a maldade do homem havia realmente se estendido sobre a terra. Ódio no coração, vingança. E Jesus então volta-se para Pedro. Ele está dizendo a Pedro que o perdão deve ser algo que nós devemos fazer no dia a dia. Porque assim como a violência destruiu o mundo na altura, a vingança, o perdão constrói.
Assim como o perdão, aliás, a violência por causa da vingança, de não querer perdoar, contribuiu para que o dilúvio viesse. Meus amados irmãos, através do perdão, nós podemos construir bases firmes e sólidas para que o reino de Deus possa avançar. E por isso Jesus está dizendo, 70 vezes 7 não é um número. Ele vai para Lameque, esses dias de Lameque, ele diz que realmente Lameque no seu coração estava dizendo 77. Lameque não escrevia. O que ele estava dizendo, eu no meu coração, a única coisa que há lugar é para vingança. Deus está dizendo a Pedro que no nosso coração, meus amados irmãos, haja apenas lugar para o perdão. Entendem? No coração dos que foram restaurados, dos filhos de Deus, daqueles que têm recebido o ministério da reconciliação, apenas deverá haver lugar para o perdão. Nós somos chamados a perdoar sempre. O ato de perdoar não é um favor que fazemos a outra pessoa, é um estilo de vida que é requerido por Deus e que Deus espera de todos os seus filhos. Eu não perdoo porque eu estou fazendo um favor. Eu já te perdoei uma vez, hein? Põe na conta. Uma vez, lembra? Imagine, meus amados irmãos, se Deus tivesse essa atitude conosco. Outra coisa que nós fazemos é, eu perdoei-te, mas agora eu vou ter muito cuidado contigo. O nosso relacionamento, eu vou pôr no teu lugar. Estás perdoado. Se Deus fizesse o mesmo conosco, onde é que o meu amado irmão estaria hoje? Se Deus dissesse, eu te perdoei, mas já aprendi, fica no teu lugar. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós perdoamos de lábios, porque nós pomos a pessoa no seu lugar. O perdão é algo que restaura. Quando nós perdoamos, nós estamos dizendo, eu vou restaurar o meu relacionamento com aquela pessoa para sermos melhores. Melhores amigos. Melhores no relacionamento em casa, com marido e mulher. Melhores no relacionamento entre amigos, entre colegas de trabalho. Melhores, por quê? Porque nós imitamos a Cristo, meus amados irmãos. Nós não imitamos pessoas, a Cristo é que nós imitamos. A igreja de Deus imita Cristo. De onde virá essa força para fazermos o nosso melhor, para perdoar? Vem do alto. Vem de Deus. Por quê? Porque Deus nos tem dado o ministério da reconciliação. E se Ele nos dá esse ministério, se Ele quer que nós possamos proclamar aos outros que há uma nova vida em Deus, mas, meus amados irmãos, também que há uma nova vida nos relacionamentos, nós vamos receber esse poder que vem de Deus. Ministério da reconciliação, perdão. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lançando contra nós os pecados. Como cristãos, nós precisamos entender que o perdão não é uma decisão pessoal. Não se baseia nas emoções, mas, como eu disse, na obediência àquele que nós representamos como embaixadores. O fundamento para perdoarmos tem a ver com o perdão que recebemos de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 32 diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Perdoando-se mutuamente. Relacionamentos não são fáceis, meus amados irmãos, mas não são desculpa para nós não perdoarmos. Sem perdão, a vida cristã perde a sua autenticidade e se torna inútil. O perdão é projetado no silêncio do nosso coração por meio da oração. Apenas quando nós oramos, ó Deus, ajude-me a perdoar. Ajude-me a perdoar. Meus amados irmãos, quando nós estamos dizendo, ó Deus, ajude-me a perdoar, lá no íntimo do nosso coração nós estamos dizendo, ó Deus, ajuda-me a ser como Jesus. Que eu possa ter a marca de Cristo em mim. Não podemos guardar rancor ou buscar vingança.
Nós devemos confiar em Deus, meus amados irmãos. A justiça pertence a Deus. E estar disposto a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Quando nós perdoamos, nós liberamos graça. Quando nós perdoamos, deixamos de ser escravos. Meus amados irmãos, a pior coisa é quando nós temos rancor no nosso coração, mágoa, ódio. Aquilo destrói e corrói as nossas vidas. Não somente as pessoas, mas a nós mesmos. Há muitas pessoas que sofrem por depressão e outras doenças por causa de terem mágoa armazenada no coração. Por isso a palavra de Deus nos diz: deixai toda amargura, toda ira, toda cólera. Vamos buscar a Deus para que Ele nos ajude a podermos perdoar sempre, a livrarmos das amarguras da vida. Mas a grande pergunta que se impõe nesta manhã é: meu amado irmão, minha amada irmã, como discípulo de Cristo, você é conhecido como alguém que libera perdão? Vou fazer essa pergunta mais uma vez. Como discípulo ou discípula de Cristo, você é conhecida como alguém que libera perdão? Outra pergunta. Quem você precisa perdoar hoje? Fiquemos de pé. Quem você precisa perdoar? A quem também você precisa pedir perdão? Feche os seus olhos lá no seu lugar. Esse é um momento importante para a nossa vida, para nós refletirmos. Primeiro, quem você precisa perdoar? Há alguma pessoa que tem feito a tua vida miserável? Alguma coisa que tem sido, essa pessoa tem dito ou feito que realmente tu o tens colocado à margem? Então você precisa endireitar com Deus, dizer: ó Deus, ajuda-me a perdoar. O perdão é uma atitude de coração. Quem você precisa perdoar? A segunda, a quem você precisa pedir perdão? Na vida cristã não há aquela coisa: a pessoa fez algo contra mim, agora ele precisa vir a mim para se endireitar. Porque se a pessoa não vier, eu vou realmente cortar o relacionamento com ele. Meus amados irmãos, igreja do Senhor, na vida cristã, não há essa alternativa. Porque a palavra de Deus nos diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai e reconcilia-te com o teu irmão. Se o teu irmão pecar contra ti, tu vais. Se o pastor Orlando pecar contra mim, eu não vou esperar que ele venha a mim, mas eu vou a ele para buscar reconciliação. Os irmãos estão entendendo? Mas também nos diz: se eu pecar contra o meu irmão, eu vou. A responsabilidade na vida cristã é sempre minha, porque o Espírito Santo fala comigo. Ele se revela a mim da minha necessidade, não a outra pessoa. Se tu pecares, vai. Se o teu irmão pecar contra ti, vai. É sempre minha. Sabem porquê? Porque Deus está trabalhando na minha vida para fazer-me cada vez mais como Cristo. O mundo saberá que a igreja de Deus realmente faz falta neste mundo. É importante quando souberem que há perdão na vida do seu povo. Como é que você é conhecido lá fora? Você perdoa? Você perdoa o seu irmão? Você perdoa a pessoa que é parte da tua família? Há muitos relacionamentos que estão por um fio. Um fio. Porque não há um coração aberto para perdão. Que nós possamos perdoar. Quantas vezes, Senhor, perguntou Pedro, Jesus disse: sempre,
Porque o perdão constrói relacionamentos. O perdão traz bênçãos. O perdão representa, aliás, a atitude de perdoar é a mesma atitude que vem daquele que nos perdoou. Somos frutos do perdão. Vá e perdoe. Endireita o teu relacionamento e vais ver que serás ricamente abençoado. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Ó Deus, que no nosso coração não haja nenhuma raiz de amargura. Algo que tem se brotado e crescido dentro de nós. Porque nós não temos liberado o perdão. Ajude-nos, ó Deus, a ser melhores crentes. A procurarmos viver no nosso dia a dia com o único desejo de glorificar o teu nome. Sim, Pai, a nós, tu nos tens dado o ministério da reconciliação. Mais do que pregar sobre uma nova vida em Cristo. Que nós possamos viver essa vida no dia a dia. Dá-nos a tua bênção. Indo para as nossas casas, Pai, eu oro pedindo que realmente nós possamos ir com o coração aberto, dizendo, eu vou perdoar. Sempre. E eu vou trabalhar nos meus relacionamentos, no relacionamento que eu tenho com as pessoas. Dá-nos a tua bênção, Pai. Falando aos nossos corações, nós possamos dizer, ó Deus, fala, Senhor, que nós ouvimos e queremos obedecer. Pedimos isso no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Lembra-se, ao ministério que Deus nos tem chamado. Quarta-feira nós teremos o nosso estudo bíblico. Nós estamos fazendo aqui no santuário das 6 às 7. O pastor estará deste lado com o culto, os irmãos que vêm para o serviço em português. Das 7 às 8 eu estarei aqui com o grupo que vem para o culto em inglês. Nós estaremos falando sobre o mesmo assunto. Venham para ouvir sobre esse ministério. Esse ministério que Deus nos tem chamado para fazer. Na semana passada, eu falando com o Kenneth, algumas crianças que não têm podido vir para a igreja, principalmente nesses dias difíceis. Nós começamos na semana passada um grupo Zoom que por 15 minutos, porque as crianças não têm muito tempo para estar no Zoom, a Elizabeth lá em casa, as crianças, nós cantamos pelo menos 2 coros, nós contamos uma história, damos a aplicação e depois temos algumas perguntas para essas crianças. Na semana passada tivemos, eu creio que 8 crianças participando. Eu creio que foi uma bênção. Hoje, às 3 horas, se estiverem interessados, o Kenneth tem me ajudado com o Zoom. Não entendo muito do Zoom, mas ele tem ajudado. Se alguma pessoa estiver interessada, tenha filhos em casa, por 15 minutos, começa às 3 até 3h15, porque as crianças não têm muito tempo. Cantamos 2 coros, uma pequena história, aplicação, e depois temos algumas perguntas. E na semana passada demos alguns presentes, mas nós gostaríamos que essas crianças pudessem ter esse pequeno tempo de escola dominical às 3 horas da tarde, ok? Deixem-nos saber, nós estaremos fazendo isso apenas por 15 minutos. O pastor e a Elizabeth lá em casa e as crianças, Sara, Lara e Ben, nós cantamos um coro e nós temos esse tempo de convívio através do Zoom. Se alguém estiver interessado, deixe-me saber, nós estaremos fazendo isso hoje também às 3 horas. Deus conosco. Amém. Amém. Então vamos receber a bênção final. O Senhor te abençoe e te guarda. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Que Deus nos abençoe e tenhamos um domingo abençoado na sua presença. Amém.
Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo e os ídolos queimei. Ele faz-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Se fiel e obediente eu viver, em torno a mim se acampa e quer me proteger, até quando face a face o possa ver. Nos céus então entrando, na glória eu ficarei, com Jesus meu Salvador gozando enfim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim.